noite, estamos ao vivo. Que maravilha. Maravilha, vamos para mais uma live hoje, pessoal. E eu quero trazer um conteúdo aqui que vai ser transformador para sua vida, eu tenho certeza disso. Por isso, eu vou pedir para você compartilhar nessa live, compartilha com a galera, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você encontrar aí, que a gente vai desenvolver esse conteúdo aqui com muita força, tá ok? Então vamos lá. Eu não vou demorar muito aqui. Deixa eu só ver aqui, pra gente poder andar pra frente. Vamos lá. Vai ser fantástico. Hoje vai ser um conteúdo maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu espero que você esteja aí preparado com caderno, papel, caneta. E vamos pra cima. Não vamos parar não, gente. Tudo que a gente menos deve fazer é parar agora, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pessoal tá entrando aqui. E a gente vai caminhando daqui. Uau! E vamos que vamos. É, dá um toque aí pra mim. Fala se o som tá bacana. Me diz aí. Me diz, vai me falando aí se o som tá legal. E vamos que vamos. Aí, pessoal, estão entrando aí, né? Vai chamando aí o pessoal. E vamos lá. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Eu falei sobre duas chaves para você desenvolver seus resultados, para mudar a sua vida. Duas chaves que vão mudar a sua vida e você vai se surpreender com o que a gente vai falar aqui hoje. Beleza? Então, qual é o contexto de mudança na vida, de ressignificação? Qual é o contexto que nós precisamos entrar em relação ao avanço, à realização de objetivos? Qual é o contexto que a gente deve falar sobre realização de objetivos? Em qual contexto a gente encaixa isso? A gente primeiramente encaixa isso no contexto aqui, ó, mental, tá? E a mente, quando eu falo de mente, a gente vai entender que a mente, ela controla muitas coisas do nosso corpo e ela é controlada também, tá? Pela questão hormonal, né? O nosso corpo, ele injeta hormônio no sistema nervoso e aí fica uma troca de comandos entre mente e corpo, dizendo da questão propriamente dita assim, de hormônios. Então isso é muito importante a gente entender, pelo menos o básico, pelo menos a gente entender o básico, tá? Entender que a nossa trajetória ela é formada por vários aprendizados e cada aprendizado que eu tenho, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem um escrito, né? Um código, tá ok? Existe um código para cada aprendizado que eu e você temos. Então, se você, por exemplo, tem medo de venda, existe um código na sua estrutura que foi escrito e esse código ele diz assim, ó, venda é uma coisa que te faz mal. Venda é uma coisa que você passou alguma situação, essa é a verdade. A verdade é que você teve alguma experiência com aquilo e foi escrito um código e esse código te diz todas as vezes que você se aproxima disso, você é alertado sobre o perigo disso, tá ok? Então é muito interessante por quê? Porque quando a gente fala de realização de objetivos, eu estou falando durante todo esse mês sobre realização de objetivos, sobre como você pode desenvolver os seus objetivos, o que você tem que eliminar para poder alcançar aquilo que você quer alcançar. E aí eu penso o seguinte assim, ó, será que realmente você está engajado com o seu próprio objetivo? Eu tenho um objetivo. Meu objetivo hoje aqui é passar algum conteúdo para você para transformar a sua vida e ressignificar a sua história. Esse é o meu objetivo. Então eu estou fazendo isso aqui, eu estou buscando o meu conhecimento, estou buscando conhecimentos que colaboram, já colaboraram para que eu pudesse alcançar objetivos que na época muito ousados, tá?
E isso não pode parar, a gente não pode alcançar uma coisa e parar por ali. A gente tem que continuar, sabe por quê? Porque à medida que nós vamos andando, nós estamos abrindo caminho para outras pessoas que não andaram ainda. Olha só que fantástico. Então escreve no seu caderno, à medida que eu estou caminhando, eu estou abrindo caminho para quem ainda não conseguiu chegar onde eu cheguei. Então a gente precisa fazer isso por nós, pelos outros, que às vezes pode ser o seu filho, às vezes pode ser um parente seu, às vezes pode ser as pessoas da comunidade, às vezes pode ser uma pessoa alienada. Essa pessoa alienada, ela tá no mundo da não sei da onde, e aí sabe o que que ela faz? Ela fica com aquele conceito tão enraizado que ela não consegue se libertar daquele conceito. Talvez você conheça alguém assim. Será que você conhece alguém que está enraizado com alguns conceitos, com algumas dores, às vezes está enraizado com algumas ideologias e ela não consegue se libertar daquilo? E sabe o que acontece quando a gente começa a abrir caminho? A gente começa a dar espaço para outras pessoas passarem também. E isso eu fazendo uma live aqui, eu posso estar colaborando com a sua vida que talvez você não tenha coragem de gravar um vídeo, de fazer alguma coisa, e você me vê, você fala assim, poxa, dá para eu fazer também, eu quero fazer também. E aí você vai, me chama no direct e fala assim, Irkley, me dá uma ajuda, me fala como é que eu posso fazer para realizar minha live da melhor forma, e eu vou e te ajudo. Por quê? Porque eu estou abrindo caminho para outras pessoas também passarem em relação a esse contexto. Mas vamos falar aqui sobre as duas chaves. A gente já entendeu nessa introdução que existe um código sobre as nossas experiências. Então, todas as experiências que eu passo, eu sou direcionado, eu sou comandado por um código que foi escrito. Então, nós precisamos achar esse código para quê? Para que nós possamos destravar ou revelar esse código. Porque às vezes o código ele é uma mentira, às vezes o código ele é uma deficiência que não existe, ele é só ele é só uma make de uma deficiência. E aí você passa a vida inteira acreditando naquilo como se fosse uma verdade. E essa verdade que está na sua cabeça, sua mente, ela precisa agora receber a chave para poder girar esse código. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu falei para a pessoa justamente sobre uma chave dessa. Eu quero falar sobre duas chaves que elas vão desencadear em várias outras chaves. Então a primeira chave que eu quero te falar é sobre o autoconhecimento. Você fala assim, eu já ouvi muito sobre autoconhecimento, mas talvez você nunca tenha tomado a consciência que você pode tomar nesse momento aqui de que essa chave ela é essencial para destravar muitos dos objetivos que você quer alcançar. Tá? Então, pensa bem. O quanto você se conhece? Talvez existam pessoas que olham para você e te conhecem mais do que você próprio. Talvez tem pessoas que olhem para você e falam assim, olha, o fulano ele já vai tomar tal atitude por causa dessa situação. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui, uma esposa, ela não conta algo para o marido com medo do marido, da reação do marido, porque sabe que o marido é muito agressivo. Então, isso é o quê? É um código. Isso é uma tranca que foi acionada nessa pessoa para que ela pudesse ficar, permanecer naquela situação. Então, olha só que fantástico. Talvez você esteja, por exemplo, querendo fazer uma viagem e existe um código sobre aquilo relacionado àquela viagem. Quando você traz autoconhecimento, automaticamente você começa a enxergar aquilo que limita a sua vida de alcançar aquilo que você quer. Digamos que você queira fazer essa viagem. E aí você começa a se fazer perguntas. Qual é a primeira pergunta que você precisa se fazer? Por que eu não consigo fazer essa viagem? Você tem que se fazer essa pergunta. Quando você se faz essa pergunta, você vai em busca de resposta. A sua mente automaticamente ela vai em busca de resposta porque a nossa mente ela está trabalhando o tempo inteiro para solucionar problemas, para que esses problemas não gastem mais energia do que eles possam gastar. Então a mente vai atrás de resposta. Se você parar e se concentrar um pouco, você vai começar a entender. Você fala, por que eu não consigo? Por que eu tenho uma dificuldade? Opa, tenho uma dificuldade. Qual é a dificuldade que eu tenho? De comunicação?
Talvez. Não, eu não consigo vender. Eu sou vendedor, mas eu não consigo vender. E aí você já vê que existe uma deficiência em relação à venda. E aí a gente precisa entender um ponto muito importante sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento não é um ponto fixo onde você coloca uma bandeira, uma estaca e chegou no topo do Everest. Eu quero te dizer uma coisa, o autoconhecimento ele não tem topo. O autoconhecimento ele é uma jornada, uma subida constante. Por que, que ele é uma subida constante? Porque nós estamos o tempo inteiro lidando com situações, pessoas que podem remeter a e foram escritos esses códigos que eu falei para vocês. Então, eu preciso ir destravando os códigos, mas no meio do caminho pode ser que eu não consiga destravar todos, eu tenho que ir chegando, até eu conseguir entender quantos códigos, quantas coisas eu já consegui destravar na minha vida. Só o fato de eu estar falando aqui com você, isso é um destravar. Isso eu consegui destravar. Porque às vezes você pode não gravar um vídeo, você pode não fazer uma coisa justamente, sabe por quê? Porque você fica com medo do julgamento. Você fica com medo de alguém te julgar, de alguém falar, não tá muito legal, você fica com medo até de ficar sozinho. Então isso é uma questão de que você precisa entender sobre o que está relacionado a esse medo. E aí você, de repente, você não faz uma live, você não consegue vender um produto, você não consegue adquirir mais dinheiro, e aí você não consegue alcançar aquele objetivo, que às vezes está relacionado ao dinheiro. Talvez você quer ter um relacionamento saudável. E aí, como é que você constrói um relacionamento saudável? Talvez você não saiba, ou você tem experiências tão ruins, igual eu conheci uma moça uma vez, que eu tava fazendo um atendimento de coaching, e aí ela pegou e falou assim que não acreditava em relacionamentos bons. E ela se relacionava, ela tinha um relacionamento com um rapaz, mas ela disse que não acreditava em bons casamentos. E eu falei pra ela assim, olha, eu tenho um casamento excelente. E aí ela olhou assim pra mim com aquela cara assim de, eu não vou nem dar bola pro que você tá falando, porque eu não acredito nisso. Aí eu falei pra ela, ó, você tá vendo aqui na sua frente alguém que tá dizendo que tem um relacionamento bom, um relacionamento saudável. E quer mais? Eu sou rodeado de pessoas que têm relacionamentos saudáveis, que têm casamentos saudáveis. Ter um casamento saudável, um relacionamento saudável, não quer dizer que está isento de problemas, está isento de divergências. Isso não tem nada a ver. Tem a ver o nível de maturidade que o casal adquiriu e o quanto eles estão dispostos a crescer. Isso é um casamento saudável. Quanto eles estão dispostos a encarar as verdades, encarar a si próprio e a crescer. Então, no relacionamento, muitos relacionamentos falem por causa justamente do autoconhecimento. Porque muitas pessoas não têm autoconhecimento suficiente para entender que muitos homens não têm autoconhecimento suficiente para entender que são pessoas arrogantes às vezes. E essa arrogância ela se estende para a família. Eu já vi pai falando para filho que besteira esse negócio de querer dar um abraço. O filho pediu um abraço pro pai e o pai falou assim, olha, que besteira é isso, para com isso. Para com isso. Então, olha só que coisa. E às vezes esse homem ele vai muito bem no trabalho, mas ele vai muito mal como pai. E se ele vai muito mal como pai, será que a vida dele está completa, sendo que ele tem aquele filho? Será que ele está realmente, se ele tem uma satisfação? Então, são pontos que a gente precisa entender e que trazem muita clareza. Então, a primeira chave é autoconhecimento. O autoconhecimento é quando você mergulha dentro de você. É quando você entra aí dentro e você começa a observar o ambiente de dentro. Quando você observa o ambiente de dentro, você começa a entender as falhas. Por que que muita gente não quer olhar para dentro? Justamente porque não quer ver as falhas. E quando ele vê as falhas, ele se entristece. Então, o que eu te digo é que você precisa olhar para dentro. E a primeira maneira que você tem de olhar para dentro é você fazendo uma reflexão semanal, pelo menos. Pelo menos uma vez na semana,
Você precisa parar e entender, que seja na segunda, no final do dia, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, não sei. Só sei que você precisa parar e sentar e pelo menos 4, 5 minutos você vai parar e pensar: o que, que aconteceu nessa semana comigo? O que, que eu senti durante toda essa semana? Quais foram os meus sentimentos? Começa a dar nome para esses sentimentos. O que que eu. Como é que eu me relacionei com as pessoas? Como é que foram as minhas relações durante essa semana? Começa a trazer essas perguntas. Por que, que a maioria das pessoas não faz isso? Porque a maioria das pessoas acha que isso é uma bobeira. Né? As pessoas que não fazem, muitas acham que é uma bobeira e muitas acham que é uma perda de tempo. Outras acham que não é necessário. Mas eu estou falando para você aqui sobre fatos. O fato é que muitas das vezes em que eu não observo o meu comportamento, eu não observo os meus sentimentos, eu acabo tropeçando neles próprios. Porque eu não olho para eles e às vezes eles estão na minha frente. Eles que estão indo na frente. Nas minhas relações, às vezes o meu sentimento está indo antes de qualquer coisa, antes de mim. E aí o que, que acontece? Existe lá um conflito, alguma coisa, e o sentimento ele recai sobre mim, né? Ele vai na minha frente e eu sou possesso por aquele sentimento e a gente acaba tendo problemas de relacionamento justamente porque eu não observei os sentimentos. Eu não entendi os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu não entendi o meu comportamento. Isso é autoconhecimento. Eu estou dando um exercício para você, um exercício aqui muito poderoso, que é para você se observar. É uma coisa que pouca gente faz, mas muitos daqueles que começam a se observar, eles passam a ter resultados diferentes. Se você entrar no Google agora e pesquisar efeito do mindfulness sobre executivos nos Estados Unidos. Efeito da meditação sobre executivos. O que, que significa a meditação? Tem muita gente que busca encarar a meditação como um contexto espiritual. Mas só o fato de você parar e sentir o seu corpo e se observar, isso você já está praticando uma meditação. O fato de você estar escutando uma música e você se focar apenas em um instrumento e esquecer todo o resto, todo o conjunto, isso é uma prática de meditação. O fato de você parar e ficar olhando as ondas do mar e com os seus pensamentos, observando seus pensamentos, isso também pode ser encarado até como uma prática de meditação. Então você precisa entender que o fato de você se observar vai te levar para um outro nível. Então essa é a primeira chave que eu quero trazer para você, que eu quero te dar essa chave para você começar hoje a praticar o autoconhecimento, a trazer mais autoconhecimento. Por que, que muita gente não consegue avançar? Porque não conhece os seus defeitos. Por que, que muita gente não passa numa entrevista de emprego? Porque não conhece as suas deficiências, as suas falhas. Eu muitas vezes faço entrevista de emprego e eu pergunto para a pessoa: olha, o que, que você tem a melhorar na sua vida? E eu escuto muitas pessoas falando as mesmas coisas. Ah, eu sou um pouquinho ansioso, mas não atrapalha muito o meu trabalho, não. É só um pouquinho de ansiedade. Ele não tem coragem de falar alguma coisa concreta e de trazer algum tipo de argumento sobre aquela falha que ele tem. Então eu digo para você, às vezes é cômodo demais eu ficar só dentro daquilo que eu tenho de bom. Eu preciso sair daquilo que eu tenho de bom e olhar o lado que eu tenho de que não é tão bom. Tem muita gente que não consegue falar, tem muita gente que não consegue se expressar. Mas vamos ver, cada caso, um caso, o porquê que não consegue se expressar. Essa pessoa ela não consegue se expressar. E aí eu digo aqui que ela provavelmente ela faz muito pouca questão de fazer essa autorreflexão e de entrar dentro de si e de olhar para dentro de si e entender aquela deficiência. Aquela deficiência ela está guardada dentro de um cofrinho lá e aí ela é acessada quando se tem algum tipo de situação parecida com aquela. Então é muito interessante. Então a primeira chave escreve aí, autoconhecimento. Autoconhecimento vai destravar os seus resultados em 2023. O autoconhecimento vai trazer para você uma nova perspectiva nesse novo ano.
Independente do que aconteça, se você tiver o seu autoconhecimento bem desenvolvido, as coisas, as situações, as notícias, elas não vão te abalar como poderiam te abalar se você não tivesse o autoconhecimento. Por que muita gente está entrando em depressão? Por que muitos empresários, na época de pandemia, que começaram a afundar, muitos faleceram, muitos se suicidaram, outros entraram em depressão? Então, existe uma gama de situações que vão tentar nos parar. Mas só que quando nós estamos fortificados por dentro, alicerçados por dentro, a gente tem muito mais condições de avançar. E quando você encontra uma pessoa que tem um pouco mais de autoconhecimento e uma pessoa que não tem um pouco mais de autoconhecimento, adivinha do lado de quem você tem vontade de ficar e de conversar mais. É claro que é com aquela pessoa que tem um pouco mais a oferecer. Porque quando você chegar com uma pessoa que ela não tem muito autoconhecimento, que ela não conseguiu desenvolver isso ainda, acaba que a pessoa ela tem um pouco, ela se torna um pouco mais rasa, ela não consegue ir mais fundo, ela não consegue extrair o diamante, ela não consegue extrair a riqueza que tem dentro dela. Então eu quero te chamar a atenção. A gente extrai riqueza de vários lugares. A gente escava as terras, a gente vai atrás do ouro, da prata, a gente vai atrás de vários minerais, de vários metais preciosos, mas dentro de nós muitas vezes tem coisas muito ruins e coisas muito podres e a gente não tem coragem de cavar por dentro. De olhar para dentro e falar assim: olha, eu hoje vou eliminar o medo de falar em público. Quantas pessoas, eu estou para abrir um treinamento sobre como falar em público, como desenvolver a sua oratória e obter resultados em cima disso. Mas eu já consigo entender que muita gente pode se destravar a partir de um pequeno ato de virar uma chave, de olhar para dentro de si e falar assim: eu quero me conhecer mais, eu quero saber o porquê que eu não vou, o porquê que eu não consigo. A maioria das pessoas, a maioria de vocês que vão ver aqui, um desses medos, eles vão falar assim: olha, eu tenho medo de falar em público. E a maioria das pessoas, elas não tiveram a coragem de se perguntar o porquê que ela tem medo. Qual é o motivo de ter esse medo? De se questionar. Então, o ato de se questionar é atribuído ao avanço no autoconhecimento. Então, pessoas que se questionam, elas têm mais resultados do que pessoas que não se questionam. Então, a gente precisa entender e virar essa chave. Vira a chave aí do autoconhecimento na sua cabeça. Entenda que autoconhecimento é uma peça preciosa e fundamental do alicerce para a gente construir qualquer coisa. Porque se você começar a se desenvolver, e eu conheço muita gente que às vezes vai, tenta se desenvolver e ganha muito dinheiro, só que quando chega lá na frente, ele olha para trás, ele está todo destruído, as pessoas em volta estão todas destruídas, por quê? Por falta do autoconhecimento, por falta daquela visão interna de que, opa, peraí, deixa eu dar uma parada. Então tem gente que vai tanto em busca de dinheiro ou de riqueza ou de alguma coisa que acaba se quebrando todo. Mas é melhor quando você chegar lá na frente e você estiver ganhando R$ 1 milhão por mês, R$ 2 milhões por mês, você estiver ganhando uma quantia de dinheiro um pouco mais alta e você falar assim: eu hoje tenho dinheiro e tenho saúde. Hoje eu tenho dinheiro e tenho sanidade mental. Eu vejo pessoas, às vezes, uma pessoa que a gente presta consultoria para muitas empresas, e aí eu entro na empresa e aí, às vezes a pessoa vem me confessar e fala assim: olha, ontem eu tive um sonho com a empresa. Ontem eu tive um sonho com o trabalho, que dava tudo errado, que era tudo ruim, que vinha o chefe e me pagava um sapo. Olha só que loucura. Talvez você. Será que você tem sonho também com o que você está fazendo? Você não abre espaço para outras coisas? Você não abre espaço, por exemplo, para sonhar com um futuro melhor? Você fica sonhando com dificuldades, você fica sonhando com problemas, você fica sonhando com erros, você fica sonhando com punições. Será que isso é uma realidade sua? Talvez o brasileiro ele esteja sofrendo muitas consequências da falta de sonho. Se você pegar e fizer uma comparação dos Estados Unidos, existe um conceito, existe um termo que foi criado nos Estados Unidos que é o sonho americano. Então, aquele sonho americano do americano conseguir conquistar o seu primeiro milhão. Quantos brasileiros conseguem pensar dessa forma? Conquistar o meu primeiro milhão. Conquistar, não ganhar. Talvez você esteja aí torcendo para poder dar certo a loteria,
Talvez você esteja doido aí falando assim, cara, vai dar certo, vai sair o meu número. Eu pedi número para um monte de gente de sorte e eu coloquei no papelzinho e entreguei lá. E aí você tá pensando assim, eu vou ganhar 300 milhões de reais. Eu vou ganhar 300 milhões de reais. Só que, se nós formos olhar estatísticas, elas dizem que mais de 85% das pessoas que ganharam 80 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, mais de 85% dessas pessoas se tornaram mais pobres do que elas eram quando ganharam dinheiro. Aí eu posso olhar e pensar na sua expressão agora assim, ó. Eu não acredito. Por quê? Porque é muito dinheiro. Ah, mas eu quando pegar um dinheiro desse eu vou fazer isso, isso, isso. Eu já vi em várias rodas as pessoas falando assim, ó, quando eu pegar um dinheiro desse, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer isso, eu vou alugar um jato. Eu vejo as pessoas, muita gente falando isso, eu vou comprar logo umas 2 casas de 5 milhões. Eu vejo muita gente falando isso. Só que pela experiência e pela visão que eu tive dessas coisas, eu falei assim, olha, gente, o pensamento está errado. O primeiro pensamento é que nós precisamos pensar em fazer, em realizar conquista. Eu estou buscando fazer alguma coisa, quando eu aprendo a fazer alguma coisa, eu posso ter recorrência naquilo. Eu estou fazendo uma coisa, eu posso ter recorrência naquilo. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um livro, um e-book, que você pode baixar ele gratuitamente, tá? Você entra na minha bio, você toca lá no link da minha bio, você baixa gratuitamente um e-book. Um e-book que o nome dele é Como Governar o Seu Próximo Ano e Ter uma Vida Muito Mais Próspera. Olha só, isso é a mentalidade, como governar o dinheiro que você vai fazer. Quando você governa, você vai fazer dinheiro. Então esse é o primeiro ponto. O ponto de que nós precisamos nos conhecer. Então, quando alguém jogou no seu colo a questão de você ganhar na Mega Sena, você não olhou o pensamento, você não observou o que você estava pensando. E aí você deu uma resposta baseada em tudo que você já viveu, ao invés de você olhar para o cenário atual e entender que nesse cenário atual eu preciso ter uma mente um pouco mais crítica em relação daquilo que está acontecendo. Eu não vou aceitar simplesmente a opção de começar a gastar o dinheiro. É isso que a gente tem que entender. Então, primeira chave aqui do autoconhecimento. Espero que você possa fazer bom uso dessa chave, do que eu estou falando aqui, para que você possa destravar os seus resultados em 2023. E a segunda chave? Qual é a segunda chave? É empatia. Por que a segunda chave é empatia? Porque através da empatia, olha só como é que é poderosa essa chave. Através da empatia eu faço network. Eu faço networking com as pessoas. Por quê? Porque eu sou um gerador de empatia. Esse gerador de empatia faz com que as pessoas comecem a me olhar diferente. E aí eu consigo fazer mais negócios. Claro que existe toda uma técnica de você fazer network, claro que existe todo um conceito, existe bastante material sobre network. Isso não é matéria para agora, mas eu quero te falar o seguinte, que é um exemplo do quanto a empatia pode me trazer de resultado. Então eu já tenho um resultado aqui, ó, de autoconhecimento, agora eu tenho um resultado de empatia. Que aí eu vou chamar a empatia de uma maneira mais global, de que é a maneira com que você consegue entender o que o outro está passando, sentindo, ou o que ele está expressando. É quando você observa um pouco mais, você entra no mundo do outro para entender como é que ele pensa. Quando eu entendo como a outra pessoa pensa, eu tenho possibilidades de fazer uma entrega muito melhor para aquela pessoa. Olha só que coisa fantástica. Eu tenho condições de me comunicar com aquela pessoa da forma que ela vai me entender. Porque se a gente for olhar, se eu pudesse dar uma aula para vocês agora sobre perfil comportamental, eu ia explicar para vocês o seguinte, que existem perfis de comportamentos diferentes e cada perfil ele tem uma linguagem diferente. É quase que a mesma maneira de que você vai para Portugal e você não consegue entender todas as palavras. Quando você escuta alguém que fala espanhol muito rápido, você não consegue entender. Talvez você até entenda muita coisa do que a pessoa fala quando você escuta ela falando devagar. Mas quando ela fala muito rápido, você não entende praticamente nada se você não é formado, se você não aprendeu a falar espanhol.
Então esse é um ponto muito importante. Quando eu tenho empatia pela outra pessoa, eu consigo entender a linguagem que aquela pessoa ela gosta de emitir. Qual é a linguagem que a pessoa gosta de emitir? Ele gosta de ser uma pessoa mais direta ou ele gosta de ser uma pessoa mais que dá mais volta, que precisa de mais explicação, precisa de mais detalhes? Às vezes você está do lado de uma pessoa que ela gosta muito de uma comunicação mais feliz, mais alegre. Ou às vezes você está do lado de uma pessoa que ela não gosta muito de se envolver em termos emocionais e ela acaba ficando muito na dela e muito mais calada porque às vezes ela está rodeada de pessoas que são extremamente emocionais. Olha só as diferenças, são pequenas diferenças que eu estou colocando para você, que você já pode entender. Opa, peraí, talvez é por isso que eu tenho brigado tanto com a minha esposa, talvez é por isso que eu tenho brigado tanto com o meu esposo, talvez eu não consigo entender o meu filho por causa que eu não consigo saber a maneira como eu me comunico com ele. Porque eu vejo que ele é uma criança tão calada, será que ele tem algum problema? Aí as pessoas já começam a criar um monte de coisas por causa de um pequeno ponto, a comunicação. E a comunicação, ela se torna eficaz quando ela vem carregada da empatia. Quando eu consigo me comunicar com uma outra pessoa de forma que eu entendo a forma que ela está falando, eu entendo a linguagem que ela está utilizando. Eu sei que não é um ponto tão fácil de se tocar. A empatia não é algo tão simples. O que eu estou falando aqui, essa conexão e esse modus operandi de você conseguir entender o outro, isso daí talvez não seja tão simples. Mas se você começar agora, você vai olhar para 5 anos na frente e vai falar assim: caramba, olha só onde é que eu já tô. Lá, daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e falar assim: que bom que eu comecei naquele dia, naquela live, a começar a observar mais as pessoas, a primeira a me observar e depois observar mais as pessoas. Que bom que eu girei aquela chave da empatia. Por quê? Porque hoje eu consigo ter relacionamentos mais saudáveis. Hoje eu consigo chegar numa roda de várias pessoas, mesmo sem ser uma pessoa que está no mesmo nível, eu consigo conversar com as pessoas. Às vezes você chega numa roda onde tem um mestrado, um doutorado, e você começa a conversar com as pessoas, e tem gente que fica abismado como uma pessoa que não tem um doutorado consegue conversar com outro. Porque às vezes parece que não faz parte da mesma classe. Mas só que quando você tem empatia, você consegue compreender um pouco mais, você consegue compreender um pouco mais além do que só essa visão superficial. Você vai um pouco mais adentro porque você começa a entender o que as pessoas estão pensando. Então essa é uma segunda chave para você girar a sua cabeça. Então vamos lá, recapitulando, autoconhecimento. Autoconhecimento é importante. Não só importante de colocar frasezinha na internet. Não. Autoconhecimento é super importante para que eu e você consigamos entender quais são as falhas e também quais são os poderes que eu tenho dentro de mim. O que de bom, o que de extraordinário eu tenho. O que você tem de tão bom. E às vezes, um ponto como esse. Às vezes, um poder que você tem, ele é sabotado por uma pequena dificuldade, um pequeno ponto de melhoria, um pequeno defeito, tá? Um poder que você tem, um poder enorme, às vezes ele é sabotado por coisa pequena. E eu posso te dar um exemplo muito, muito bom aqui para você entender. Às vezes você tem, por exemplo, um dom, tá? Às vezes você tem um dom. Que eu chamo de dom aquilo que você tem facilidade para entender. Tem gente que tem facilidade para entender música, tem gente que tem facilidade para entender um instrumento, o canto, tem gente que tem facilidade para entender de informática. Parece que as coisas vão caindo aqui na cabeça da pessoa e ela parece que já estudou aquilo, mas é porque ela tem facilidade. Com equipamentos, com essas coisas, eu particularmente eu gosto de mexer com isso, eu tenho facilidade de aprender. E às vezes o aprendizado é muito mais acelerado do que o outro, e a pessoa fala, não, você tem um dom de mexer com isso. Fala, não é bem assim, né? Enfim, mas às vezes você tem um poder dentro de você. Qual é esse poder? Às vezes tem um poder de falar em público. E às vezes uma pequena falha que você cometeu no passado te limitou a falar em público e você começou a acreditar que você não pode falar em público. Olha só, uma pequena fagulha lá no passado te trouxe para um presente desastroso.
É uma pequena pedrinha fez você tropeçar e você nunca mais quis levantar naquela área. Como eu falei, a moça falou que não acreditava em relacionamento saudável. E aí, isso foi uma pequena pedrinha que deslizou lá. Mas ela pode ser uma mulher amorosa, uma mulher boa, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de boas dádivas, assim como o homem também. Então, essa é a questão, que o que a gente tem de poder está sendo sabotado por coisas pequenas. Só que às vezes, nesse negócio da emoção e na nossa frente, sabe o que a gente faz? A gente cresce esse problema, a gente faz crescer, porque esse problema muitas vezes ele é nutrido por você. Então quando você se distancia desses fatos, quando você olha panoramicamente desses fatos, isso é uma prática que eu gosto de fazer muito. Eu saio daquele ambiente e observo aquele ambiente. Isso é até uma teoria de um filósofo, tá? Aí eu observo aquele ambiente e eu falo assim, olha, esse ambiente ele tá assim, assim, assim. Ele tem esse e esse problema. As pessoas falam muito alto, as pessoas ali elas têm muita dificuldade de se expressar, de expressar alguma coisa boa. Eles estão sempre buscando notícias ruins, coisas ruins. E eu tô observando aqui o ambiente. Eu sou parte daquele ambiente, mas eu saio dele. Ó, na mente eu saio desse ambiente e eu começo a observar. E eu fico olhando aquele ambiente e eu tento buscar a resposta para como eu posso melhorar, como eu posso mudar a minha atitude, não me parecer com aquilo que eu estou vendo que eu não gosto. Olha só que exercício bacana e fantástico que eu estou te passando aqui agora. Então você sai do ambiente, olha, vê o que você não gosta e dá sugestões de como você mudaria o que você não gosta. Como é que você muda aquilo que você não gosta? Né? Lembra daquela palavra que muitas vezes é dita assim que de fora a gente consegue enxergar melhor? Então, às vezes eu vou na empresa da pessoa e a pessoa fala, eu gosto que você venha aqui porque uma pessoa de fora ela consegue ter uma visão melhor. E o negócio é que muitas vezes eu chego na empresa e em pouco tempo eu já consigo me sentir parte daquele negócio, mesmo ajudando só com a consultoria. Só fazendo uma vaga, muitas vezes eu me sinto parte daquele negócio ali. Então, eu fico observando, mas como eu lido com muitas empresas, acaba que eu tenho uma visão externa. Eu tenho uma visão externa do negócio. Então, às vezes a visão externa, ela vai ser melhor, ela vai te dar mais clareza e ela vai te dar mais condições de trazer uma crítica do que uma visão interna. Lá dentro, você muitas vezes é consumido pelas suas emoções, você não consegue dar seguimento naquilo que você poderia dar. Então, para você realizar os seus objetivos em 2023, as primeiras coisas que você precisa fazer, se você não colocou lá no seu caderninho, você pode colocar lá no seu caderninho, ó, melhorar o meu autoconhecimento com os exercícios, que eu vou deixar essa live gravada, vou colocar até no YouTube. Melhorar o meu autoconhecimento. Melhorar a minha empatia. Acredite, eu e você precisamos todos os dias melhorar um pouco mais a nossa empatia, a nossa forma de como a gente observa as pessoas, de como a gente lida com as pessoas, de como a gente se conecta com as pessoas. Eu e você precisamos melhorar isso. Sabe por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas mudam. E se eu não entendo de pessoas, eu não consigo entregar aquilo que eu posso entregar. E se eu não entrego, eu não consigo reter também. Eu não consigo absorver coisas diferentes, coisas novas, riquezas novas. Então esse é um ponto muito importante. Então eu peço que você possa dar aí o gostei, tá? Eu peço que você possa tocar aí no gostei. Para quê? Para que a gente possa ter relevância e levar esse conteúdo para mais pessoas, levar esse conteúdo para pessoas que muitas vezes elas precisam ouvir palavras do que eu falei, que eu tenho certeza que existe mais, pelo menos mais, de alguns milhões de pessoas que precisam ouvir muitas das coisas que eu falei aqui. São milhões, eu acredito que são milhões. E eu posso ter a sua ajuda para poder encontrar essas pessoas e falar assim: olha, dá uma olhada no que esse cara está falando aqui. Dá uma analisada nisso, vê se isso aqui pode conectar sua mente e resolver aquele problema que você estava passando. Porque, cara, eu estava vendo a live e foi justamente parecido com aquilo que você estava passando. Então a gente precisa ter também isso é uma questão de empatia, de eu olhar para a pessoa, entender que ela precisa de alguma coisa e trazer uma solução para ela. E às vezes a solução foi o que eu falei aqui. Beleza, gente? Então, esse é um momento muito bom, né? Eu gosto muito de compartilhar conteúdo. Cada dia que passa, eu tenho uma vontade maior de compartilhar conteúdo. Quando eu não faço alguma live, eu fico assim meio pensando, poxa, eu poderia fazer agora, nesse momento. Mas muitas vezes eu estou muito envolvido com
as atividades que eu preciso estar tudo muito bem certinho para poder a gente caminhar junto aí. Mas eu quero caminhar junto com você, tá? Através lá do meu Instagram, aí do meu Instagram, entra lá na minha bio, baixa o e-book, é um e-book gratuito, ele vai ser gratuito para você saber como governar o seu próximo ano, tá ok? Como você governa o seu próximo ano e se torna uma pessoa muito mais bem-sucedida. Maravilha? Então, gente, estamos chegando ao final da nossa live. Se você quiser tirar alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa, vai lá no meu direct, põe lá o que você quer e a gente vai interagir de forma intensa aqui, tá bom? Então, vamos caminhando junto. Ó, meu amigo aí, Alex. Rapaz, quanto tempo, hein, cara? Pô, bom demais te ver por aqui, viu? Vamos lá, vamos nessa, vamos fazer um ano maravilhoso. Quero caminhar, eu quero que você caminhe comigo. Eu tenho certeza que eu vou fazer um ano extraordinário. E se a gente tiver unido força, sinergia nisso, esse ano extraordinário juntos. Gente, beijo no coração e vamos nessa, vamos pra cima, que a gente vai conquistar muito mais. Grande abraço. Ah, eu quero te agradecer também pela sua audiência aqui, né? E vamos junto.